Esta semana eu recebi um prêmio, o prêmio Vladimir Herzog. Fiquei muito feliz com isso. O Vladimir Herzog era o chefe de jornalismo da TV Cultura nos anos 70. E um dia ele recebeu uma carta para se apresentar no DOPS, em São Paulo. Ele tinha nada a temer, não fazia parte da luta armada, de nada. Ele foi, se apresentou. Horas mais tarde, ele foi dado como morto por ter se suicidado nas dependências do DOPS. Teria se pendurado na janela e estava enforcado com o próprio cinto. A família conhecia bem ele, claro, achou que era um absurdo. Os jornalistas também. Foi todo mundo atrás, chegou à conclusão que ele tinha sido assassinado nas dependências do DOPS. E a partir daí ele virou um baluarte de defesa da verdade, da imprensa e da importância dos jornalistas. Quer dizer, um homem totalmente inocente, assassinado pela ditadura militar nas dependências de um órgão público como era o DOPS. Vou contar uma história pessoal. Nos anos 70 eu era professor de cursinho, eu era contra a ditadura. Eu e muitos, ou a maioria dos jovens, eram contra a ditadura. Achavam que aquilo era uma excrescência, que o Brasil tinha que ser um país democrático. Um dia, um amigo me procura e diz: olha, Drauzio, eu acho que você devia fugir porque você vai ser preso. Esse é o problema das ditaduras. Está sempre sob ameaça. Como não existe lei, você pode ser preso a qualquer momento, não tem habeas corpus, não tem nada, não tem nem chance de entrar em contato com um advogado. Eu disse: mas por quê? Eu não tenho nenhuma participação em nenhum movimento político, eu nunca pertenci a nenhuma organização política, muito menos à luta armada. E depois você faz o quê? Eu era menino, tinha aí 30 anos nessa época. Eu disse: vou fugir, vão achar que eu tenho alguma coisa para esconder e eu não tenho. E depois vou viver como, né? Como é que eu mantenho a família, enfim. Eu fiquei muito preocupado com isso, mas passaram-se 2, 3 semanas, eu relaxei, falei: estamos todo mundo vivendo um tempo de paranoia. Passadas 3 ou 4 semanas eu recebo um comunicado do DOPS. Eu dava aula em cursinho, e chegou no cursinho, não me entregaram, ou ficou lá perdido. Quando me entregaram, já faltavam 1 ou 2 dias para eu me apresentar. Eu até fiquei feliz, porque se tivesse me entregado isso 1 semana, 10 dias antes, teria passado esse tempo sem dormir. Aí fiquei 1 ou 2 dias assustado, mas me apresentei, cheguei lá na hora, fui ao DOPS, me encaminharam para uma sala, e nessa sala tinha um militar com patentes aqui, eu não sei qual era o cargo dele. Entreguei o documento, ele falou: pode sentar que o coronel já vai atender o senhor. Eu fui, sentei, fiquei esperando e nada. O tempo foi passando. Quando tinha umas 2h30, 3 horas que eu estava esperando, eu voltei para falar com ele, falei: olha, ainda vai demorar muito? Ele falou: não, o coronel já vai atender o senhor. Não deu 2, 3 minutos, ele foi lá, não vi ele falar por telefone com ninguém, me pegou, me levou para a sala do coronel. Falei: por que esse cara me deixou esperando tanto tempo assim, né? Você já entra num clima ruim, você não tem o que esconder, mas dá sempre uma preocupação. Aí entrei, tinha um militar sentado, falei: por favor, senta aí. Qual é o seu problema? Eu falei: não, eu não tenho problema nenhum, eu recebi um comunicado para me apresentar e estou fazendo isso. Era o mesmo comunicado que o Vladimir Herzog tinha recebido. Ele pegou, olhou, abriu um livro preto assim, parecia esses livros de contabilidade antiga, e ficou virando as páginas, estava cheio de nome ali, né, anotados com caneta tinteiro. Olhou, levou um tempão, e me disse: não há nenhum problema aqui com o senhor. Eu falei: mas e por que eu recebi então essa intimação? Ele falou: provavelmente algum engano. Eu falei: um engano? Ele falou: engano, que não tem nada. Eu falei: então posso ir embora? Ele falou: claro, pode ir. Eu saí, nem apertei a mão dele para ele não ver que eu estava com a mão gelada, né? Levantei, saí, atravessei a salinha, a sala de espera ali, e fui para a rua. Quando eu saí, eu falei: eles vão me sequestrar. Porque era uma das artimanhas nesse período ditatorial. Eles chamavam a pessoa se apresentava, quando ela saía, ela era sequestrada, jogada dentro de um carro e levada para os centros de tortura. Isso era rotina,
porque dessa maneira os serviços de repressão ficavam protegidos. Falaram, não, ele veio aqui e foi embora, se aconteceu alguma coisa com ele, foi na rua. E eu saí assim, olhando para todo mundo que vinha no sentido contrário, olhando para trás, olhando para os carros que passavam, e finalmente passou um táxi. Eu entrei no táxi rapidamente, dei o meu endereço, mas fiquei olhando para os carros em volta também. Eu devia estar tão assustado que o motorista do táxi falou, o senhor está com algum problema? Eu falei, não, está tudo bem. Mas foi paranoia minha, não tinha ninguém me seguindo e ninguém me abordou. Ditadura é assim, gente. A qualquer momento você pode ser preso, torturado e até desaparecer. Tenha você culpa ou não. Com Vladimir Herzog foi assim. Um jornalista que não tinha nenhuma participação na luta contra a ditadura, que foi preso, torturado e assassinado nas dependências do DOPS.